Fala comigo, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu essa semana, principalmente com o investimento da Apple. O mercado gostou muito dos 100 bilhões de dólares que a Apple vai investir nos Estados Unidos. E uma das justificativas é fugir um pouco do tarifaço. Vocês devem estar vendo tudo que está acontecendo, todo o imbróglio entre STF com Alexandre de Moraes, Donald Trump. E a carta do Trump tinha um cunho político. Começava falando de Bolsonaro, mas muitos especialistas disseram que Trump já queria fazer isso e está usando esse argumento político como desculpa. E o que tem realmente por trás de tudo que está acontecendo é a aliança entre Brasil, China, Rússia, Índia, enfim, os países dos BRICS. E claro que todo o discurso do presidente Lula em torno de uma moeda que seria utilizada no lugar do dólar, tá? E isso tudo tem afetado alguns mercados. E aí, por exemplo, os Estados Unidos colocaram mais uma sanção ali para a Índia, porque a Índia faz importação de petróleo, gás natural lá da Rússia. E aí os países que tiverem algum tipo de negociação com a Rússia no petróleo, de petróleo, enfim, derivados do petróleo, vão sofrer sanções. Ou seja, a gente não tem paz. Se a gente pegar a quantidade de diesel que o Brasil importa da Rússia, grande parte do que a gente importa vem de lá, até porque lá é o caminho mais barato, tá? E o diesel é o que alimenta os caminhões que fazem os transportes por dentro do país, já que não temos infraestrutura ferroviária, praticamente tudo que é interno roda por... Praticamente não, mas grande parte do que roda dentro do Brasil é através de caminhões, tá? E aí, os insumos do diesel, enfim, parte mais refinada do petróleo a gente precisa importar, já que não fazemos isso dentro do país. Já teve alguns embrólios na época da Dilma, foram construídas algumas refinarias que não deram dinheiro. E aí, até para você entender, tá, pessoal, o negócio de petróleo é meio complexo, tá? O petróleo bruto, ali, a extração do petróleo é a parte mais lucrativa do negócio, tá? A parte de refino, normalmente é uma linha de receita que você tem muitos custos envolvidos. Então, claro que depende do tipo de petróleo que você precisa refinar. Tem petróleo mais limpo, tem petróleo mais sujo. Então, por isso que a gente precisa importar alguns derivados de petróleo de alguns outros lugares, tá? Mas basicamente essa semana aí o tarifaço do Trump ia passar a valer agora na quarta-feira, e ele soltou uma carta também que diversos setores iam ficar fora. Isso deu uma aliviada para algumas empresas exportadoras, tá? Inclusive a Embraer. Então é uma semana um pouco agitada. No mercado de ações, se a gente olhar o que a Apple fez com relação aos investimentos, foi para mitigar, voltando ao começo do vídeo, né? Foi para mitigar o problema que a empresa teria em relação às tarifas, por exemplo, na Índia, onde a empresa tem fábrica, a empresa também tem fábrica na China. Ásia como um todo é um lugar mais barato de você ter mão de obra, de você construir indústria. Você tem alguns incentivos também para a empresa colocar dinheiro e criar infraestrutura, já que a mão de obra também é mais barata. E aí as medidas do Trump visam trazer para dentro dos Estados Unidos algumas dessas fábricas, alguns desses investimentos que estavam indo para fora, ele está querendo trazer para dentro, fortalecendo a indústria americana. E é isso, essa sinalização de que a Apple vai fazer um investimento forte dentro dos Estados Unidos em infraestrutura, em fábrica, fortalecendo mais a economia americana, foi positivo para a Apple essa semana. E a empresa voltou a subir, já que a empresa vinha apanhando um pouco ali no valor de mercado. Apesar de gerar muito caixa, a Apple gera de caixa livre ali 100 bilhões de dólares, assim, algo absurdo mesmo. Eles têm muita posição em caixa em títulos de curto prazo. É uma empresa muito redonda, com nível de endividamento muito controlado. Quando a gente olha estrutura ótima de capital, a empresa ela é muito boa. Só que estamos falando de uma empresa que tem grande parte das suas receitas, aí praticamente metade, vinda de iPhones. E o iPhone, ele é um produto que demanda
fábrica para fazer, né? E aí você demanda alguns insumos, você precisa de chip, você precisa de tecnologia avançada em alguns aspectos. E tudo isso, quando você bota na ponta do lápis as tarifas, ia encarecer o custo do iPhone. E a empresa não pretende repassar um preço mais caro de forma muito abrupta, né? Apesar do fanboy da Apple gostar do produto e às vezes não ligar tanto para preço, mas nos Estados Unidos qualquer aumento de preço faria com que a empresa provavelmente sofresse um pouco, tá? Então, notícia positiva para a Apple. E essa semana a gente teve resultados também do McDonald's. O McDonald's subiu também na bolsa com notícias positivas. Aí saiu mais um resultado trimestral e a galera curtiu aí do mercado, entregando mais restaurantes, crescimento de receita trimestral, crescimento de lucro. E outro ponto importante é que a empresa até 2025 tem um plano de entregar até 2.200 restaurantes nos Estados Unidos. China também é um mercado que tem relevância ali pro McDonald's. Para quem não sabe, o modelo de negócio do McDonald's é um pouco diferente, tá, do que muita gente espera. Acha que eles ganham dinheiro basicamente com hambúrguer, venda de hambúrguer, mas eles têm uma estratégia muito bem posicionada em relação à escolha dos imóveis que eles fazem pros franqueados, tá? E aí é um negócio duplo, né? Você escolhe imóvel nas melhores localizações, você aluga o espaço pro franqueado e você ainda fornece todos os insumos, tá? O franqueado não pode comprar um hambúrguer no mercado se ele quiser. Ele precisa comprar da rede McDonald's. Então é um negócio com margem boa, com escala interessante a nível global e entrega resultados crescentes até hoje, com dividendos crescentes também, tá? Assim como Coca-Cola é muito bem estabelecida e entrega dividendos crescentes aí há mais de 50 anos, o McDonald's está no mesmo caminho, já cresce dividendos aí há algumas décadas, entregando resultados ainda positivos. É óbvio, você não vai ver o McDonald's explodindo o valor de mercado igual a gente viu o Meta aí em 2 anos subindo 200%. Mas é uma empresa redonda que consegue entregar resultado, tem uma gestão muito interessante e distribui bons dividendos, tá? Então é um bom caminho para quem quer ter empresas maduras, faz sentido. E aí a gente teve o resultado também da Eli Lilly, que é uma empresa que tem especialização ali basicamente em produtos voltados para emagrecimento, mas que começaram com uma pegada para diabetes, como aconteceu também com o Ozempic. E o produto da moda lá dentro da Eli Lilly é o Zepbound e o Mounjaro, que são produtos que têm entregado ainda crescimento. Mas se a gente olhar as ações da empresa, elas caíram um pouco recentemente por conta de um dos estudos, né, com pesquisa e desenvolvimento que saíram abaixo do que o mercado esperava. E é por isso que você vai ver ele, apesar de crescer resultados em relação ao Zepbound, Mounjaro e as principais linhas de produtos voltados para a saúde, quando algo sai do esperado do mercado, principalmente porque assim, essa indústria ela depende muito de patente, sabe? E aí quando um estudo ele dá certo, passa por todas as fases, né? Fase 1, fase 2, fase 3, enfim, tem lá uma escadinha até ser aprovado pela FDA, que é a Anvisa americana. E é claro que tem que ser aprovado também por outras entidades também na Europa, nos principais mercados, né? Quando ele passa por todas as etapas, esse produto ele tende a ter uma patente longa ali de 10, 15, 20 anos, dependendo do tipo de medicamento, de produto, e a empresa se protege com genéricos e cópias. Então, quando um produto dá errado, o mercado fica acuado, porque sabe que vai ser necessário ainda por um tempo gastos excessivos e investimentos massivos para que aquele produto saia, né, e seja comercializado. Se a gente pegar recentemente, por exemplo, a AbbVie também soltou resultados. A AbbVie tinha um produto muito forte que era o Humira, que era o medicamento mais vendido do mundo em termos de faturamento, e eles perderam a patente agora em 2023. Expirou a patente, na verdade. E aí, sei lá, vinha quase 30 bi de dólar em um medicamento só, e a empresa teve uma redução drástica ali, o Humira caindo 10, 15, 20%
desde então ali o nível de venda e deve continuar caindo porque os genéricos agora devem tomar conta, né? Humira é um produto que era utilizado para doenças autoimunes e doenças inflamatórias, nesse tipo. Então, não era o mais vendido em quantidade, mas era o que tinha um faturamento mais alto do mundo. Então, empresas farmacêuticas têm muito essa pegada, sabe? E aí ele depende de patentes novas. E quando a empresa acerta a mão, você sabe que vai ser reloginho. Aquele produto vai vender por muitos anos, ainda mais a indústria médica, né? Que, pô, quando um médico solta uma receita para um paciente que precisa daquele medicamento, provavelmente o paciente vai ficar com aquele produto por muito tempo. E a gente vai continuar de olho a ele. Ele é um caso legal, num preço fora um pouquinho da margem de segurança, para quem olha mais value, né? Para quem olha empresas que para investir tem que ter qualidade misto preço, não era um momento interessante, não. Mas uma empresa com vários diferenciais bacanas quando a gente olha para fundamento, né? O mercado não gostou aí, mas vamos continuar acompanhando. A cada resultado é isso mesmo, e aí no próximo resultado, se vier adiante da expectativa, a empresa volta a subir. É por isso que a gente tem que fazer uma pegada, a gente tem que ter uma pegada realmente longo prazo, investir para ser sócio. Senão a cada ruído, a cada resultado, a gente vai ficar nesse balanço aí, né? Mercado de ações é isso, por isso que eu falo muito aqui no canal de investir em ETFs, começar por ETFs, porque facilita, né, essa parte de diversificação e correr menos riscos individuais das escolhas dos ativos. Beleza? Esse foi o apanhado da semana. Ah, para fechar, cara, eu não gosto muito de trazer política aqui nesse canal. Lá no Instagram eu discuto um pouco mais. Mas o Barroso, que é o nosso presidente do STF, ele tá perigando sair do STF, se aposentar. E aí tem alguns rumores que dizem que a coisa não tá muito boa lá dentro depois das sanções do Trump com o Alexandre de Moraes. O Barroso tem casa em Miami, ele tá lá em Harvard todo ano, então ele seria muito prejudicado com o que está acontecendo e ele não quer que ele nem a família seja prejudicada, tá? Mas só esse ponto aí, porque eu sei que gera uma dúvida para vocês. Então, fica aí, né, pessoal? Gostaram do conteúdo? Deixa o like aqui, se inscreve no canal. Trouxe essa semana num formato um pouco diferente, tá meio corrido aqui, mas acho que fica legal também aqui um bate-papo no carro. Tamo junto, um grande abraço, vou deixar esse outro vídeo aqui na tela pra vocês me acompanharem.